Então, vamos lá. Vamos dar início, então, ao estudo de hoje. E hoje o estudo vai ser em grupo, como sempre é, mas invocando a ajuda de todo o universo, tá bom? Bem, então eu vou ler a Instrução dos Espíritos. O Cristo Consolador está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 5, a Instrução dos Espíritos, o advento do Espírito de Verdade. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas ingratos, os homens afastaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto não existe a morte, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir, não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra, a clamar. Orai e crede, pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada, e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências, não afastai o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Se é a parte do nosso Evangelho, meus irmãos, com nossos pensamentos conectados uns aos outros, fazendo de cada lar um facho de luz desse Evangelho de amor, fazendo de cada coração um instrumento que aumentará em muito tudo aquilo que estivermos pensando e refletindo. Vamos nos conectar ao Criador. Vamos nos conectar a nós mesmos, pedindo ao Cristo, esse irmão, que nos ajude nesse momento, onde estamos reunidos para mais uma tarde de estudos, para que possamos, com um pouco do conhecimento que amealharmos na tarde de hoje, fazermos brilhar a nossa luz em direção ao amor, a amar uns aos outros. Pedindo também ao Pai que possa baixar as vibrações dos seres angélicos do universo, principalmente aqueles que trabalham pela Terra, nossa Mãe Terra tão querida, que eles possam baixar a vibração nesse momento para conseguir nos alcançar. Porque estamos aqui, meu Pai. Estamos aqui para aprender, para refletir sobre tudo aquilo que esse irmão tem nos ensinado, tem nos falado, mas que durante muito tempo nós não queríamos ouvir. E se ouvíamos, Pai, não dávamos atenção. Mas agora, nós fizemos a nossa escolha. E nós escolhemos, meu Pai, voltar para o seu regaço,
voltar para a sua casa e sermos, meu Pai, essa ovelha que estava perdida, mas que volta. Estamos aqui reunidos em nome do Cristo, em nome de Deus, para festejar tanto de ovelhas que somos, o tanto de ovelhas que resolveu voltar, meu Pai, para os seus braços, voltar para a sua senda. Por isso, Pai, te pedimos vibrações para todos os nossos irmãos que aqui não conseguiram chegar, aqueles também, meu Pai, que não conseguiram se conectar. Pedimos também, meu Pai, por Michele, Vitor e toda a sua família, que tem nos trazido essa conexão de luz, essa conexão de conhecimento, essa conexão de amor, de paz e de bem. Obrigada, queridos amigos. Recebam na tarde de hoje a nossa sincera gratidão. Muito obrigada. Que Jesus e toda a falange de espíritos trabalhadores da casa de Jesus Gonçalves, mas também aqueles espíritos amigos que trabalham com Manuel Filomeno de Miranda e todos os espíritos que trabalham aqui na Terra possam nos iluminar na tarde de hoje para que possamos dilatar os nossos conhecimentos, mas, acima de tudo, os nossos sentimentos. Cristo, precisamos de Ti agora. Baixar da sua vibração para nos atingir. Hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Meus irmãos, vamos falar um pouquinho aí cada um, que é só para eu saber se está tudo ok. Anderson. Ouvindo bem você. Ah, beleza. Juliette, ouviu bem, né, Juliette? Sim, tudo bem. Ah, Paulo também. Sandra, Tudo amada bem, Sandra. Noeli. São esses que estão aqui. Porque a Juliette, a Michele disse que depois ela está gravando e aí depois ela vai colocar a gravação para que as pessoas possam acompanhar, né? Bem, meus irmãos, hoje não coube a gente, não coube a mim, não. Coube ao grupo. A gente dá continuidade à leitura do capítulo 7, tendo em vista que nesses 6 capítulos que nós estudamos, houve um conjunto bastante considerável de informações, né? A Michele e o Vitor, eles trouxeram para a gente uma gama de conhecimento e várias pontes de aonde nós podemos ampliar esse conhecimento. E a gente percebeu que realmente a gente só precisa utilizar a obra básica da codificação, mais as complementares de André Luiz. E, basicamente, para esse conteúdo que ela trouxe do capítulo 5 e do capítulo 6, eu percebi que nós temos realmente em Ernesto Bozano, e nós também temos em Gabriel Delany também, nós temos algumas informações que também a gente pode estudar, que são informações mais científicas acerca de tudo que ela nos passou. Como ela falou, se a gente for estudar tudo mesmo como tem que ser, a gente basicamente nós teríamos um curso para que a gente estude tudo que foi dado no capítulo 5 e no capítulo 6. Basicamente, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele vai tratar dos assuntos que a Michele nos trouxe nesses 2 capítulos. Esse livro inteiro vai trazer para a gente início, meio e fim
de todas essas informações que nós estudamos no capítulo 5. Então, é uma ótima informação para a gente estudar. E aí, como nós vamos, hoje vai ser de uma forma que nós vamos estudar todo mundo junto, eu vou começar a ler e traço algumas considerações. A Juliette, ela já está acostumada mais ou menos com esse sistema, porque a gente fez bem isso no Céu e Inferno, lembra, Júlia? Lembro, com certeza. Isso. 2 anos. E a gente fez bem isso, né? Todo mundo lia um pouco e falava sobre o que entendia, e quem soubesse mais dava uma explicação mais acurada, mais científica. E o que acontece também? A gente vai perceber que o capítulo 7, ele vai trazer algumas informações novas, né? Novas, entre aspas, mas que não tem tanto peso de informações quanto Michele e Vitor vieram trazendo. Ou seja, eles tiveram um planejamento tão bom que eles terminaram com todas as informações que a gente estava precisando para dar continuidade a esse livro. Porque no capítulo 7 a gente só vai ter, pelo menos, né, de acordo com o meu pouco tempo de estudo nessa seara aqui, existem menos informações, ou seja, é mais ampliação daquilo tudo que eles nos passaram, tá? Então, cada um de nós, a gente vai ler e a gente vai tecer as considerações conforme a gente fazia lá, tá, Juliette? Anderson e Sandra, Paulo Brandão também tem esse sistema também, e ele também, quando a gente está lendo algum livro, a gente faz esse feedback também. E até eu vi, quando eu comecei a ler nos domínios da mediunidade, Paulo, mecanismos da mediunidade, eu pensei muito em você, porque tem muitas informações aqui que você conhece bastante do ponto de vista, né, material, né, da física. E André Luiz vai trazer para a gente uma correlação na metafísica. Acho que depois a gente pode até, um dia, sei lá, fazer um estudo. Então, vamos lá. O capítulo 7 é o grande encontro. Título, o grande encontro. Mas eu vou ler primeiro na página de abertura. O que Manuel Filomeno de Miranda destaca para a gente. O conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Quando eu li essa abertura, eu pensei no seguinte: a gente tem sempre que ter em mente que por que ele fala assim, auxilia, né? O Espiritismo auxilia, dizendo que ele não é o único instrumento, ele é um auxílio. Por quê? Com tudo que o Livro dos Espíritos nos traz, o grande objetivo dele, em princípio, é que nós tenhamos fé no futuro, através dos princípios que os Espíritos vão nos trazer. A existência de Deus, os três elementos formadores do universo, Deus, Espírito e Matéria, trazendo a imortalidade da alma, a reencarnação, as diversas moradas, né, os diversos mundos habitados, e a possibilidade da comunicação entre o mundo físico, a comunicação
entre a matéria, que representa o mundo físico, e os espíritos, que representam esse mundo invisível. Então, o Espiritismo vai trazer matéria e mundo invisível estudado durante, acredito, desde quando a humanidade se entende por humanidade. Matéria e mundo invisível. Sendo que o Espiritismo vai trazer para a gente o terceiro elemento que a gente estudou, que é o ponto de conexão entre a matéria e o espírito, que é o perespírito. E tudo isso que nós estudamos até o capítulo 6 é para que a gente entenda quais são as consequências, né, ou quais são as influências dessa conexão. Por quê? Porque essa conexão ela é necessária. Porque, sendo o espírito o princípio inteligente, né, que é o que Deus vai criar, Deus cria princípios inteligentes, mas esses princípios inteligentes eles vão evoluindo e vão condensando e vão absorvendo conhecimentos e vão absorvendo também sensações e depois sentimentos. Mas o momento em que esse princípio inteligente, nós vamos chamar, né, de espírito, que ele vai ser colocado à prova para saber se ele realmente aprendeu, é na matéria, é no corpo de carne. Então, todas essas informações que foi trazida para a gente até o capítulo 6 é para a gente gradativamente estudar, colocar isso como se fosse para a gente, assim, tentar colocar na nossa agenda, para que, a partir dessas informações cada vez mais solidificadas, a gente possa entender tudo o que nos rodeia, tudo o que nos afeta. Então, vamos lá. O grande encontro e o parágrafo 1º. A ausência de valores espirituais para o ser humano é uma infelicidade de terrível dimensão. Quando ele fala ausência de valores espirituais, nós podemos entender que seria de valores morais, né? Porque quando a gente fala geralmente espirituais, poderia dar a impressão que somente com o conhecimento da doutrina espírita que haveria condição, né, de salvação para a humanidade. E não é. É de valores morais. E valores morais, a gente percebe que em toda religião, a base de toda religião é transmitir para todos que precisam, dentro da sua evolução, estar naquela religião, ela passa valores morais. Qualquer divergência não é da... O mudo, Rosane. Que havia diluído o último liame com o corpo, ou seja, ele está falando sobre o irmão que desencarnou e foi feito toda a separação dos pontos de conexão entre os órgãos físicos e o perespírito. Então, ele está falando, ele está continuando o capítulo 6, onde o plano espiritual estava fazendo todo esse desligamento que existe depois da morte, que é, ou seja, um desencarne, estava tirando porque cada célula do corpo físico é ligada a uma célula ou átomo do corpo espiritual, né? Então é ligado, e são bilhões de células, então estava sendo feito aquele desligamento, mas em razão
não sei se vocês lembram, em razão da alta perturbação moral daquele nosso irmão, houve uma grande dificuldade para a equipe espiritual e até mesmo até certa dificuldade mesmo para aquela equipe. Então, eu não sei se vocês lembram disso. E aí ele está falando, ainda não se lhe havia diluído o último liame com o corpo, havendo permanecido a ligação com o chakra coronário. Aí eu sublinhei isso aí, que depois a gente vai falar sobre isso. E os inimigos espirituais lançaram-se sobre o corpo inanimado, tentando arrancar o espírito apavorado, que gritava de maneira chocante. Dava-se conta do fenômeno final no corpo, mas não sabia como evadir-se da agressão de 3 entidades muito vingativas que lhe disputavam os despojos. Bem, nesse parágrafo aí, ele vai introduzir para a gente esse elemento, quer dizer, o chakra coronário. Vocês têm, o que vocês sabem sobre chakras? Cada um aqui está aparecendo, ó, Paulo, Anderson, Juliette, Rafael e Sandra. O que cada um de vocês sabe sobre isso, sobre chakra? Quem? São os centros de força. Isso. E Juliana? Sim, Você está com a Sandra, Juliana? sim. Tá, porque aqui eu não estava te vendo aqui. Isso, isso. Centro de força. E mais ninguém? Que faz a ligação do nosso perispírito com o nosso corpo físico, né? Porque faz esse meio de campo, né? Assim, entre o espírito, o perispírito e o corpo físico. Isso, Paulo Brandão. Bom, Sabe alguma coisa, Paulo? estão me ouvindo aí? Tô. Não. Então, olha só. Durante muito tempo, essa palavra coronário me fazia confusão. Sempre pensava que coronário era coração. E não é. O chakra coronário é aquele que fica no topo, né, do nosso cérebro. Nas figuras que a gente vê, ele é o mais alto. Inclusive, quando nós damos o passe, a gente exercita no topo do crânio da pessoa. Não é? Esse chakra ele está ligado à nossa glândula pineal, ele é a nossa parabólica com plano espiritual. Os outros todos são subordinados a ele. Não é? Então, é o primeiro, não é? É o que faz o link, é o último a ser desligado, o último fio a ser desligado é o do chakra coronário, porque a partir desse instante que desligou, a gente está desencarnado. Mas o que acontece? A gente está vendo aí nessa descrição aí, né, a dificuldade daquele companheiro que o corpo foi a óbito e ele não se desliga, tem os obsessores que estão ali e querem se aproveitar da energia vital que ainda tem naquele corpo e tem esse problema todo. E o livro vai descrever, não é, detalhadamente por que essas situações ocorrem, é fruto das nossas escolhas, da nossa vivência, porque ele diz lá, quanto mais nós estamos materializados, ou seja, não estamos vivendo de acordo com as leis divinas e tudo mais presos nós ficamos à matéria e mais sujeitos estamos a esse tipo de entidade. Só isso. Né? Isso. Abaixo do chakra coronário, você vai ter o frontal, que fica entre mais ou menos sobre a região do nariz, entre os dois olhos, o laríngeo, na região da garganta, o cardíaco, que é sobre mais ou menos no centro do peito, que seria ligado ao nosso coração, o esplênico, que é mais ou menos ligado ali aqui na nossa... Agora estou esquecendo o nome do órgão biológico, né? Perto ali, depois do fígado, ali, uma glândula que nós temos ali.
e temos o básico. Pineal. Não, a glândula pineal Tá fica falando no... coronário. Não, tô falando o esplênico, que fica ali perto do nosso baço, Tá. por ali. Daqui a pouco eu lembro o nome da glândula. É ele que a gente procura exercitar quando a gente quer melhorar a saúde e tudo mais. É por ali que vai agir nos nossos sistemas imunológicos e tudo mais. Mas o importante que a gente está falando aqui é o coronário, que é esse, que é o principal, e todos estão subordinados a ele. Você está falando do baço, Paulo? O esplênico Não, ele fica ali... o Paulo deu um apanhado de alguns centros de força. O baço ali, por ali. Então, você é o responsável pela nossa saúde física, pela absorver energia, para exercitar o nosso sistema imunológico e tudo mais. Né? O coração tem a ver com o cardíaco, né? Que está ligado ao coração, tem a ver com a nossa área de sentimento, de emoções, tudo aí. E voltando para o nosso coronário, né? Que é a nossa antena parabólica, aquelas que tem lá em Itaboraí, bem grandona, virada lá para o satélite, para a gente poder receber essas informações de cima, né? De acordo com as instruções a respeito de chakras, né, nós temos também, por exemplo, a intuição auditiva, né, ela está muito ligada ao chakra laríngeo, a intuição auditiva está muito ligada ao chakra laríngeo. Né? As pessoas que têm vidência e tudo mais têm uma ligação muito forte com esse chakra frontal, mas isso tudo aí, cada um vai ter uma sensibilidade de acordo com a caminhada, com o estudo. Cada um vai ter uma coisa. Ainda sobre o coronário, um ponto importante com relação especificamente ao coronário, que ele acaba supervisionando a atividade dos demais centros de força. Né? Então, ele estimula, né? Ele supervisiona os demais centros, de forma a colocar direta e indiretamente, e André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, vem abordando especificamente esse ponto, do coronário, além de tudo, essa função de supervisão, né? Que os demais obedecem aos impulsos dele. Só para registrar. Isso. Em Evolução em 2 Mundos, como Anderson colocou, nós vamos ter ali todo o estudo do o que acontece. O André Luiz, na realidade, chakra é uma palavra, é um termo utilizado mais, né, pelos nossos irmãos hindus, que também estudam isso, e André Luiz vai trazer para a gente como centros, ele vai trazer como centros de força, mas na realidade é tudo basicamente a mesma coisa, sendo que André Luiz vai trazer informações científicas, como Anderson colocou aí. Ele vai, eu estudei um pouquinho na parte hindu, que é onde os nossos irmãos reconhecem também essa ligação que existe entre eles reconhecem que nós temos centros de forças, né, centros magnéticos no nosso corpo, que faz com que eles tenham, que o coronário, que é o principal, que está no cérebro, que faz uma ligação com o divino. Na realidade, no próprio Livro dos Médiuns, até na revista Espírita, também vai falar, Kardec e Gabriel Delane e o Bozano, eles vão falar também sobre esses centros de força. Mas eles vão falar de forma bem científica, né? Por isso é que eu falei que quando eles vão falar de forma científica, inclusive até André Luiz, que depois também ele amplia, porque André Luiz traz para a gente muito uma forma análoga, ou seja, faz uma analogia para que a gente possa entender o que acontece com a gente e gradativamente mostrar para a gente o que acontece conosco, com o nosso desequilíbrio,
e mostrar para a gente como efetivamente nós podemos fazer o equilíbrio. Mas isso não quer dizer também que os nossos irmãos, por isso é que a gente percebe que as informações divinas, elas estão em todo o universo, como foi visto na semana passada, né? Essas informações estão em todo o universo. Sendo que, quando a gente não estuda cientificamente, existem também elementos de cor para que a gente possa equilibrar, para que a gente possa equilibrar esses chakras, por isso que eles chamam chakras. E o André Luiz vai chamar de centros de força, e ele também vai, lá em Evolução em Dois Mundos, ele também vai ter, ele vai chamar de outra coisa também que eu esqueci, depois eu até falo para vocês. Mas ele traz para a gente sempre uma comparação mais ampliada e científica que vai fazer com que, depois de nós estudarmos toda essa ligação e a conexão entre o espírito, a matéria e as emanações, aquilo que nós deixamos, como se dissesse assim, nós deixamos impregnados em nosso corpo espiritual, que é o perispírito, ele vai trazer para a gente algo maior para o nosso equilíbrio. Mas esse algo maior, que é científico, que é corroborado pela ciência, hoje até já é corroborado pela ciência, os estudiosos da neurociência, já através da tecnologia, já conseguem vislumbrar que pacientes que fazem oração, eles começam a ter uma coloração diferente aí eles já falam, né? No cérebro, em todo o cérebro. E quem estuda mais, quem vai estudando mais, começa a perceber em cada canto do cérebro. Mas que André Luiz também, nesse livro Mecanismo da Mediunidade, diz que para que a gente estude dentro do corpo físico todo o sistema nervoso, quem tem conhecimento de sistema nervoso vai conhecer mais a fundo essa conexão do perispírito com o corpo. E, consequência disso, vai ter uma ampliação maior da relação do homem com o invisível. Que à medida que a gente vai aumentando o nosso conhecimento dessa parte, né, dos centros nervosos, nós vamos dilatando o nosso conhecimento, e dilatando o nosso conhecimento, nós vamos ter o quê? O remédio natural de equilíbrio entre corpo, perispírito e, é lógico, o espírito, que é o que comanda isso tudo. Tá? E tudo isso aí que foi falado, que pelo Anderson, pelo Paulo, nós encontramos, aí é para vocês anotarem aí, que é no Evolução em Dois Mundos, mas nós também temos no livro do Entre a Terra e o Céu, também aí vai trazer para a gente já o André Luiz com obsessão, num quadro de obsessão, ele vai trazer mais informações sobre o centro de força coronário. Aqui o que o Anderson nos trouxe é o quê? Ele deu uma pincelada do que está em Evolução em Dois Mundos e do que nós também temos entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar
bastante informações no capítulo 3 e no capítulo 20. Como são muitas, né? São muitas informações, aí a gente, se depois a gente tiver um tempinho, a gente lê algumas dessas informações, mais um pouco das informações, mas eu acho que não dá muito tempo, não. Por quê? Capítulo 7 a gente vai fazer em 2 dias, mas depois a gente pode, né, avançar mais, que é para entender cada vez mais aquilo que a Michele nos colocou nesses 2 capítulos. E então, o que eu percebi estudando esse livro, Mecanismos da Mediunidade, de novo, que eu tinha estudado em 2019, como eu falei para vocês, mas estudando essas 2 semanas esse livro de novo, eu percebi qual é o antídoto que nós temos para que, no momento de um desencarne, nós tenhamos a tranquilidade de perceber que estamos passando por um processo de desligamento. Eu vi que a fé e a conexão com o divino. Hoje nós sabemos que nós estamos imersos nesse fluido. Eu estou com um pouco de tosse, desculpas, porque hoje eu não estou legal, não. Nós estamos imersos no fluido divino. Não adianta que eu ouvi com Haroldo Dutra Dias, que eu faço um curso com ele lá do Velho Testamento, que ele fala assim, olha, o fluido cósmico universal, que é para a gente ter na mente mais ou menos como o oceano. O peixe, ele está no oceano. O oceano envolve todo, mas ele não é o oceano, mas ele faz parte do oceano. A mesma coisa é Deus com relação a gente. Cada vez mais, a gente colocando em prática a oração, que a oração, vou colocando em prática o conhecimento que a gente está amealhando aqui, em nosso dia a dia, nós vamos fazer o quê? Através desse centro de força que é o coronário. Nós vamos nos conectar com o divino. Nós vamos conectar com o divino que existe em nós, não é o divino que está fora de nós. É o divino que está em nós, que é aquela conexão que a gente faz agora em plano menor. Porque estamos no corpo denso ainda de carne. Que a gente ainda tem que ultrapassar esse corpo, né? Esse corpo denso. Mas a gente sabe também que nós temos o período de sono, que a gente fica mais livre para que a gente possa se conectar com aquilo que realmente nós damos valor, com aquilo que realmente importa para a gente. Então, André Luiz vai nos explicar ele vai explicar com muita delicadeza nesses 2 livros, basicamente nesses 3 livros, né? Como fazer essa conexão, e quanto mais tempo nós estivermos nessa conexão, a gente vai perceber com mais naturalidade essas vibrações que vão emanar dos nossos irmãos que estão em uma vibração superior à nossa. Não é ainda, nós não vamos ainda estar em conexão com os espíritos superiores, mas com os espíritos, nossos irmãos, que estão superiores a nós. E aí nós vamos entrar com mais facilidade numa energia
superior a que eu estou. Por isso é que é individual e é gradativo e é individual. Mas nós também somos colocados em grupos como nós estamos aqui. Por quê? Porque nós estamos com as nossas mentes voltadas para tirar desse aprendizado esse impulso de nos conectarmos com o divino que existe em nós. Então, olha só, que estávamos falando sobre os chakras, né? Mas, na verdade, o texto vem falando aqui de momentos de pessoas que estão desencarnando e passando para a gente como é esse momento, dependendo daquela personalidade, quem foi aquela personalidade, como se comportou em vida. Então, esse primeiro caso aqui, dizendo que 3 entidades desejavam arrastá-los, mas a vinculação com o organismo em degenerescência impedia-o de arrebatá-lo do recinto em que se encontrava. Quer dizer, ainda havia um elo de ligação muito forte entre, quer dizer, o que seria, o que é o espírito, perispírito, né, e o corpo. Por quê? Ainda tem muito fluido vital. Então, quando você está pleno de fluido vital, a sua ligação com o corpo físico é muito forte. Por isso que se fala que quando as pessoas cometem suicídio, o desencarne é muito difícil, demorado, vão passar pelo aquele problema da decomposição do corpo, vão sentir tudo aquilo que acontece com o corpo. Por quê? A ligação não se desfaz. Quando uma pessoa adoece, fica muito tempo adoecida, esses elos vão enfraquecendo, a energia vital vai se esgotando. No momento que não tem mais energia vital, o corpo ele se desliga e, dependendo, quer dizer, de cada um, vai ter um desencarne mais suave ou mais problemático. E nesse período de perturbação, aqueles que estão mais adiantados moralmente consegue se desligar facilmente e rapidamente consegue se restabelecer no plano espiritual. Outros vão ser mais demorados. Aqueles que têm merecimento vão receber esta ajuda. E nós estamos vendo aqui que essa equipe está dentro de um hospital e eles estão fazendo uma espécie de tour de aprendizado. Estão vendo cada caso, qual é o caso, e ver também que alguns desses casos aí que estão acontecendo, eles não podem nem interferir, porque faz parte daquele ser que está desencarnando passar por aquilo. Foi escolha, né? Como nós já aprendemos. Nós escolhemos o que semeamos. Então, quando nós ainda estamos muito materializados, terra a terra, a gente vai sofrer as consequências exatamente nesses momentos em que a gente está passando por essa transição. Diga. No livro Temas da Vida e da Morte, também de Manuel Filomeno de Miranda, ele vem trazendo alguns pontozinhos assim, que eu acho bem relevante, aproveitando até que é o mesmo autor espiritual. Os minutos ou horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para o serem preparativos para seguir a espiritualidade. O afrouxamento dos laços perispirituais e consequente desfazimento deles ocorrem entre sensações e emoções complexas, que variam de criatura para criatura, conforme o grau evolutivo e cada qual haja logrado, isso bem dentro do contexto que você acabou de trazer, e ele vem trazendo mais com relação... Tem que ser em clima de paz, em clima de tranquilidade, o processo liberativo. Qualquer coisa contrária a isso, né, ele vem trazendo que gera um choque vibratório. Né? E esse choque vibratório gera desajustes. E isso tudo ele traz o elemento dos familiares, por vezes, que estão rodeando naquele momento, que é para ser um momento de paz, de serenidade, para contribuir com um processo, né, morte, desencarne. E aí ele vem trazendo esse ponto, né, da importância da psicosfera não seja agressiva. E, por vezes, os familiares ao redor, ele vem trazendo petardos mentais, vibrações mentais negativas, gerando desequilíbrio. No caso específico retratado no livro, que a gente está estudando, no início do capítulo 7,
você vê as entidades atuando, né? E no final do capítulo 6 vem trazendo o desencarnado apavorado, a falta de preparo, tanto no contexto da moral, do intelecto, espiritual, do conhecimento do processo que ele ia passar, e como isso, aliado ao desequilíbrio ambiente, que é fruto da conduta dele também, né? Como isso gera perturbação. Só essa contribuição. E só complementando um pouquinho do que você falou, nas obras de André Luiz, fala exatamente isso. Às vezes, os familiares não estão assim. Tem cenas de funeral, o pessoal começa a contar piadinha, coisas da vida da pessoa que está ali, né, naquela ocasião, e aquilo é uma verdadeira tortura para o espírito desencarnante. Mas tem casos, por exemplo, a família está perto, aí fica chorando, o que vai ser da minha vida? Fulano, não posso, fulano, aí fica pedindo, fica. Aí, o que a espiritualidade costuma fazer nesses casos, quando aquele espírito até tem merecimento? Para ele desencarnar de uma forma mais suave. Eles dão, a gente fala, quem é mecânico sabe, né? Dá uma chupeta na bateria, né? Ligar uma bateria na outra para pegar uma carga. Aí, os familiares que estão, os sinais vitais estavam ruins, de repente os sinais vitais melhoram, aí vem o médico e diz, ele já está recuperando, amanhã ele vai estar melhor. Aí os familiares ficam felizes, vão para casa, aí no dia seguinte vem a notícia, ele desencarnou. Aí, poxa, mas disseram que estava tudo bem. Mas exatamente, às vezes acontece uma intervenção do plano espiritual para tranquilizar os familiares, e eles pararem de interferir no processo desencarnatório, porque tem uma equipe ali, às vezes, ajudando, e os familiares estão atrapalhando. Então, o que eles fazem? Eles dão um acréscimo de energia, aquele espírito parece que está melhorando, está tudo bem, não vai desencarnar. Aí vai todo mundo para casa descansar, porque já está lá no hospital 2, 3 dias, virando quente, aí vão para casa. Aí no dia seguinte chega a notícia. Porque precisava disso, não é? E o nosso livro aqui, né, nós ainda estamos na segunda página do capítulo. Completando isso que o Anderson falou, ele traz aí para a gente, no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte do capítulo 1, né, vai falar sobre o passamento. Ali tem todas as informações que a gente precisa saber, principalmente a partir do item 4, sobre a extinção da vida orgânica, que quando faz essa separação toda da alma com a separação da alma, né, por conta do rompimento do laço fluídico. Então, ali ele vai discorrer tudo isso que aqui está, que o livro está nos traçando de uma alma que está em desalinho, né, esse desalinho moral, mas Kardec vai nos trazer também quando o espírito que está em conexão plena e moral, aquele que menos se desviou das leis naturais, né? Ele vai trazer como que essa desconexão, né, desse laço fluídico é natural, inclusive, que até pode ser feito pelo próprio espírito que está ali desencarnando, quando esse espírito faz toda uma passagem de vida, de se desenvolvendo a moral. Aí ele tem geralmente ele vai falar isso quando há um desencarne natural, e aí que tudo vai depender realmente da postura moral que o indivíduo teve toda a sua vida, em toda a sua vida de encarnado. Na segunda parte, capítulo 1, a partir do item 4, que a gente tem as explicações mais abrangentes sobre esse momento que ele está trazendo aqui para a gente. O que está dizendo aqui, né? Que, olha só, com a remoção do cadáver também seguiram a luta de exploração dos despojos. Quer dizer, quando esse companheiro está, né, acompanhado por entidades ainda inferiores, e muitas vezes é esse problema que eles chamam de vampirismo, que eles querem se nutrir dessas energias mais materializadas, porque esses espíritos, quando são muito inferiorizados, eles ficam muito materializados, eles sentem falta
da energia que existe aqui na Terra. Porque você, para viver no plano inferior, você tem que estar ambientado com a energia do planeta. Então, e eles sentem falta disso. Então, nessas horas, vem explorar os despojos aquele que está desencarnando, e muitas vezes, antes mesmo dele desencarnar, não é? Então, a gente está vendo aqui essa descrição, e ele diz aqui, ó, é o Spinelli que está falando, morrer é um fenômeno de alta magnitude com o consequente desencarnar, quando o espírito se liberta dos despojos de que se beneficiou durante a existência física. E ele vem dizendo, a cada instante morrem milhões de células que são substituídas, e o momento final é o resultado da fatalidade biológica. E o Edivaldo, no outro dia, estava falando na palestra, é como se a gente morresse e nascesse a cada dia, porque milhões de células estão morrendo e novas células estão sendo geradas por esse mecanismo, pela energia vital que nós dispomos. Agora, quando isso não se renova, vem a morte física, né? Vem o desenlace, esse corpo ele vai se deteriorar. E é disso que ele está conversando aqui. Aí eu pulando um pouquinho, né? Mais à frente, é muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. Por isso estamos estudando, até porque o conhecimento nos ajuda a gente fazer a escolha correta. A gente erra porque quer errar, quer fazer o que a gente acha que tem que ser feito, e erra também por falta de conhecimento. Às vezes fazemos coisas, eu não sei que isso aí é ruim, mas eu vou experimentar, não é? Agora, quando eu sei que eu estou fazendo com conhecimento, então minha responsabilidade é até maior. Então, cada um vai colher de acordo com a sua semeadura. E eu até enfatizei aqui o parágrafo que diz assim, o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. E o que a gente está aprendendo, né? Quais são as amarras que nos prendem a retaguarda, né? A palavra amarra tem muito a ver com marinha, quer dizer, é aquela cordinha, aquele cabo que prende o navio ao cais para ele não sair andando sozinho. Então, ele fica amarrado ali. Quando ele vai para o mar, aquelas amarras se soltam, né? Então, se a gente fizer uma analogia com os espíritos, né? Você está preso, né? O seu navio, que é o seu corpo, está preso, você está amarrado nele, lá por esses laços fluídicos. No momento que aquilo ali se desprende, cada um vai para o seu caminho. Né? Então, ele vem falando aqui das horas passando, aí vai falar do cair da tarde, eles vão procurar se refazer de energia, e falando do pavor da pandemia que se espalhava na época que o livro foi escrito, a pandemia estava sendo divulgada ainda no planeta, né? Então, estavam os focos principais na Itália, na Espanha, né? E aquelas atitudes de governos, de autoridades sanitárias impondo determinadas coisas. Mas olha o que ele diz logo abaixo disso, né? Que ele dizia aqui, ó, buscando-se nas conquistas da ciência médica as respostas para as providências preventivas e curadoras. Ponto. Mas logo embaixo, o que vem? Infelizmente, o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E, enquanto o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ou seja, ceifando a existência, quer dizer, a pandemia vinha tirando vidas, né? As pessoas buscavam escusas, ou seja, desculpas, para justificar-se, como se elas pudessem resolver a gravidade do problema. Então,
Paula, mostrando que isso é mais do que um problema material terreno, era um problema que foi previsto no plano espiritual e a gente viu mais em cima que foi permitido pela espiritualidade superior, fruto do caminho que a humanidade vem escolhendo e que está percorrendo. Então, é uma espécie de uma doença moralizadora. Diga. isso. Isso daí que eu também chamei bem atenção sobre isso, né? Porque se a gente tivesse feito esse estudo na época da pandemia, mas o livro saiu um pouco depois, nós teríamos muito até mais elementos, né? Porque a gente nós percebemos que os espíritos todos encarnados aqui do planeta tiveram medo. Foi um momento de medo, de pânico, de tudo. Por isso ele está trazendo aqui dando para a gente mais ou menos, né, uma palhinha do que foi em alguns momentos, em alguns hospitais. Mas a gente viu isso, né? Muito medo. E também nós vimos, nós espíritas ou cristãos, né? Nós vimos também que nós, nesse momento de pânico, de medo, nós fomos muito solidários. Eu lembro que houve uma dilação, nós mesmo lá do CEOI, nós tínhamos em torno, não tínhamos nem 200 assistidos, nós acabamos ajudando umas 600 famílias, não foram nem 600 assistidos. Nós ajudamos a 600 famílias. Eu percebi isso, porque ali, né, a gente estando na direção, a gente percebe um pouco mais coisas, né? A gente vê mais coisas, né? Perceber. A gente vê. Muita gente de todos os lugares começaram a ajudar. Muitos com medo até, muita gente ajudando, mas muita gente ajudando. Quando passou isso tudo, a gente já percebe que nós começamos a ter dificuldades em ajudar aquele pouco que a gente tinha, que ficaram ali, que são aqueles antigos mesmo que já estavam sendo ajudados, né? É como se nós precisássemos sempre do céu, quer dizer, da providência divina para nos despertar que nós fomos transitórios. De vez em quando, a providência ela faz isso. E nessa pandemia, nós ficamos vendo que foram momentos em que eu estou tirando assim, muito assim por mim, né? E eu sou espírita já há 15 anos e fico estudando, e foi a época que eu mais estudei. Eu fiquei estudando o Evangelho o dia inteiro porque eu fiquei com medo de desencarnar e estar mal, desencarnar mal. Eu queria desencarnar bem. Então, foi o momento que eu mais estudei, o momento que eu mais fiz caridade mesmo, assim, que mais botei a mão no bolso. Aí eu fico pensando que, às vezes, Deus tem que trazer realmente essas questões para a gente, para que a gente se olhe melhor. Mas hoje, passado esse momento, a gente tem que começar a perceber assim, tá? Efetivamente, isso é para a gente refletir, né? Efetivamente, o que saber e ter passado, né, por isso tudo está fazendo com a minha evolução individual enquanto espírito imortal que sou. É só uma reflexão para a gente. E aí também eu vi, não sei se você, nesse item que ele estava falando, infelizmente o ser humano está sempre mais preocupado com as aparências do que com as responsabilidades. E enquanto o anjo da desencarnação, aí eu lembrei de um filme, não sei se vocês viram, A Menina que Roubava Livros. Alguém viu? No final do filme, o anjo da morte, ele passa nesse sentido aí que está falando aqui. Ele vai passando e é como se ele lesse as emanações, né, mentais de cada um que está levando, de como era a morte de
cada personagem daqueles. Vale muito a pena a gente ver esse filme. Porque, assim como ele falou, o anjo da desencarnação percorria as ruas do mundo, ceifando existências, aí ele aqui está trazendo para a gente o lado escuro do ser humano. As pessoas buscavam escusas para justificar-se, escusas, né? Como a elas pudessem resolver a gravidade do problema. Mas, como a nossa doutrina ela é consoladora, ela não chama só a nossa atenção, mas ela é consoladora. Existem pessoas também que o anjo da morte, o anjo da desencarnação passa e pegam essas pessoas nesse sistema de não dar trabalho algum à espiritualidade que está ali ajudando. E isso a gente pode encontrar também na nossa doutrina, no livro de Francisco Cândido Xavier, Obreiros da Vida Eterna, que nos capítulos, entre o capítulo 15 e 18, que é desprendimento difícil, e ele vai trazer 5 casos de desencarnação, aonde o anjo da desencarnação passa e encontra dificuldades, mas também aonde ele encontra facilidade no trabalho. Aonde ele encontra facilidade tanto de pessoas que são espíritas, como evangélicas e católicas. Ou seja, ele dá um voo, é lógico, só em espíritos que atendem ao cristianismo. Ele não vai falar para a gente com relação a outro tipo de espírito, mas com outro tipo de religiões. Mas nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, ele vai trazer para a gente isso, que não é na Terra existem pessoas que desencarnam e não dão trabalho, porque já aprenderam como fazer isso. E a gente pode fazer, e a gente pode aprender. Eu acredito que a gente está fazendo isso. Não acredito mesmo que nós não estejamos. Pode, o próximo, que quiser ler, o próximo parágrafo, pode ler. Ou o Paulo continuar. Eu estava falando aqui, né, que eu citei aqui, eu parei aqui, onde falou que milhões de células morrem e outras nascem, né? Aí o parágrafo seguinte é importante, olha só. Desse modo, deve-se viver no corpo com a consciência da transitoriedade dos órgãos. Porque para você ter ciência que os nossos órgãos é como se morressem e nascessem a cada dia, porque quando as células morrem, né, a morte do corpo é quando todas degeneram a uma, aí não tem recuperação, mas a cada dia os nossos órgãos internos estão se renovando. Então, ele diz aqui, olha, para nós devemos ter a consciência da transitoriedade, ou seja, que os nossos órgãos eles têm vidas limitadas e temporárias. Então, ele diz aqui, mantendo-se o nível mental em elevadas reflexões, de maneira a sintonizar com as esferas superiores, conservando-se distante do lixo vulgar das paixões asselvajadas, mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. O que ele está dizendo aqui? Para a gente manter a saúde do nosso corpo físico, nós devemos, né? Jesus já dizia, vigiai, né, e orai. Ou seja, nós temos que estar conservando, procurando verificar as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para a gente se livrar desse lixo, que ele chama aqui, um lixo vulgar das paixões asselvajadas. Mantendo-se, com isso, nós estaremos, será mantido as mentes, essas paixões, ele diz aqui, que são mantidas pelas mentes perversas da erraticidade. Ou seja, nós temos como companhia,
aqueles que se assemelham às nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas paixões. E ele está alertando a gente aqui. Fazendo uma pequena retrospectiva, você falou do livro, o livro saiu tardio, porque, olha só, o copyright desse livro é de 2020. A pandemia ela começou a ser divulgada para o planeta todo já Não, no ele não final. é. Não, eu não disse que ele é tardio. Nós é que estamos Não, eu esperando sei que chegou para a gente, já a coisa já estava já plena aqui no Brasil. Mas olha só, quando os espíritos tentaram advertir, né, em 2020. Só que essa daqui que eu estou na mão é primeira edição, mas segunda reimpressão, que de 2021. Quer dizer, nós já tínhamos passado pelo ano de 2020, aquele recrudescimento das atitudes, gente sendo presa porque estava na rua, gente que com seus pequenos negócios fechados porque não podia, aquela coisa toda, fica em casa. E, posteriormente, não é? E no ano de 2021, aquilo continuou até o final de 2021, quando só no final de 2021 que começou o relaxamento, ou seja, assim, diminuir a pressão em cima da população. Se a gente tivesse todo esse conhecimento, né? Se todo mundo tivesse, nós teríamos passado de uma maneira bem mais suave por todos esses momentos. E aqui o que a gente está vendo no livro são consequências de personalidades, de como elas viveram. Eu vejo toda essa literatura espírita como forma de mostrar para a gente exemplos e dizer para a gente assim, ao que te espera lá do outro lado, se você seguir pelo caminho que você está, imitando o que eles fizeram. Então, é a nossa responsabilidade e, como diz, aquele que já sabe tem mais responsabilidade do que aquele que não sabe, a nossa responsabilidade já é bem grande, né? Então, a gente tem que se preocupar em realmente o que a gente anda pensando, anda fazendo, anda sintonizando. E aqui, mais adiante... Só um comentáriozinho, só nesse ponto aí que você trouxe, nesse capítulo que fala sobre a transitoriedade dos órgãos, esse ponto, na verdade, esse parágrafo, né? Que traz conservando-se distante do lixo vulgar das paixões selvajadas, né? Então, esse ponto daí, o contraponto disso, em Pensamento e Vida, né? O Emmanuel traz uma... Apesar da gente sabe de tudo isso, mas é sempre bom reforçar. Em Pensamento em Vida tem um capítulo que fala sobre saúde, né? E em Pensamento em Vida fala muito sobre o pensamento, sobre a vibração do pensamento, a faixa vibratória do pensamento, e diversos mecanismos de mantermos o equilíbrio, diversas formas de buscarmos serenarmos, né? E ele traz a seguinte, colocar assim, fórmula, né, de contraponto a esse parágrafo. A prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rotina do destino, de vez que o pensamento claro e correto, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, em nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, segundo a lei do auxílio. Então, a qualquer momento da nossa trajetória, como espíritos imortais, encarnados na matéria, brevemente encarnados na matéria, a qualquer momento da nossa trajetória na Terra, enquanto encarnados, passarmos a praticar o bem de forma simples, incansável, de forma contínua. E aí a Rosana, um pouco antes, comentou que na época da pandemia se viu numa condição que começou a ler, estudar, numa condição de se preparar para uma possível, né, situação de volta ao plano espiritual. Então, é sempre bom lembrarmos que a qualquer tempo, aproveitar as oportunidades de servir com Cristo é transformador. Pode mudar rumos e pode contribuir e muito no processo de morte e desencarne, a exemplo do que Emmanuel vem trazendo em Pensamento e Vida, né? A prática do bem simples, nada complexo, simples. Emmanuel, em outro momento, ele fala
né, remetendo ao Cristo, que o Cristo Jesus, ele começou, naquele ambiente, era uma vila, era um lugar pequeno. Ele começou a praticar o bem, a demonstrar, através dos seus exemplos, os ensinamentos que foram imortalizados, de forma incansável, infatigável, né? Então, algo muito simples que pode transformar, mudar, nos reformar e nos colocar como instrumento de auxílio do próximo, o amor e a caridade como o jugo do Cristo que a gente tem que seguir. Só esse ponto. Isso, Anderson, isso que você colocou aí, ó, é imprescindível para a gente ter em mente sobre a doutrina que a gente professa. É isso. A qualquer momento a gente pode, né, fazer esse movimento todo de melhoria de nós mesmos, já que a doutrina nos ensina como nós, espíritas, amai-vos, é o primeiro mandamento, né, dos espíritas, e o segundo é instruir. Instrução para que a gente aprenda a amar. E é essa instrução aí, que é para a gente saber que existem formas muito simples mesmo da gente fazer isso tudo, sair desse estado mental que o planeta Terra está vivendo. Porque senão parece que seriam coisas impossíveis da gente realizar. Mas são coisas simples, como você colocou, e Emmanuel traz mesmo no livro. E aí, outro Pensamento ponto, de Buda. Rosânia, sempre a gente tem em mente que a doutrina espírita é o consolador prometido. Traz Isso. consolo. Quando você tem a perspectiva de ser espírito imortal, que esse momento é um momento passageiro e que a qualquer tempo, eu praticando bem, vivenciando os ensinamentos do Cristo, eu posso transformar a minha realidade. E transformando a minha realidade, por vezes, transformando a realidade daqueles que me rodeiam. E nesse processo, eu consigo me colocar em condição tal que eu entro na faixa vibratória daqueles que estão ali ao meu lado, como o Mestre Jesus estendendo a mão, e eu não consigo ter olhos de ver e ouvido de ouvir. Só esse ponto. Isso. Eu penso dessa forma também. Eu penso que quando nós nos colocamos aqui para que a gente esteja estudando, lendo esse livro, lendo esse ou qualquer outro livro, né? O livro um instrumento, né? De conexão de nós. É da gente lembrar sempre isso, que a doutrina dos espíritos, ela veio trazer o Cristo redivivo. E Cristo nada mais é do que isso, a gente lembrar do Consolador, que a doutrina, ela consola, ela vem trazendo, eles trazem aqui para a gente informações dos nossos irmãos, qual é o estado mental da maioria do planeta Terra, da maioria, né? Mas que ela traz para a gente como é simples, como você colocou aí. Como é simples, porque Jesus veio trazer simplicidade e beleza. Ele não veio trazer nada que cada um de nós não possa realizar. Ele não veio trazer isso. Tudo que Jesus trouxe para a gente, qualquer um, a gente às vezes pensa, mas Jesus, não. Jesus veio, ele é mais complicado eu curar, conforme ele curava, né? Mas até mesmo se nós, com as luzes da doutrina dos espíritos, eu posso ver assim, curar em mim aquilo que eu ainda tenho de doente. Os meus pensamentos, a forma como a gente alimenta, né? Como a gente se alimenta. Eu começar a perceber, através do Cristo, quais são os excessos que eu faço. Porque eu tenho que olhar para mim e buscar na doutrina os elementos de ajuda, os elementos de consolo daquilo que eu ainda não faço, aquilo que eu ainda não tenho condição de fazer, mas que posso fazer. Eu posso, qualquer um de nós. O Cristo veio trazer para qualquer um, ele não trouxe para A, para B ou para C, para pessoas que estão na religião. Jesus não veio trazer religião, ele veio trazer formas de conduta para que nós pudéssemos alcançar o reino dos céus. E ele diz que o reino dos céus não está aqui nem acolá. O reino dos céus está dentro de vós. A doutrina só vai trazer para a gente uma forma mais científica de como a gente pode fazer isso.
Mas não é só a forma científica, né? É essa Sistematizada, né? forma que Jesus nos trouxe. Oi? Eu lembro. Eu usei a palavra sistematizada, uma forma mais sistematizada, científica. Isso, é uma forma mais simples. Eu lembro, Anderson, que no ano de 2021, depois da pandemia, justamente porque eu acredito nisso, porque eu fiquei o tempo inteiro estudando, lendo e me comportando para um desencarne melhor. Eu tive uma conexão muito grande com isso, com o que Jesus vem nos trazer, e eu estive com você, eu não falei com... Eu falei com poucas pessoas, só com as pessoas do meu coração. Falei com Sandra Brandão, até escrevi para ela e eu falei com você. Porque o espírita, às vezes, por muito estudo científico, a gente fica se colocando, às vezes, numa situação que a gente não tem conexão com Jesus. Mas eu penso que isso é muito pequeno para o que Jesus trouxe aqui com a gente. Eu penso que porque eu estava estudando muito isso, eu fui colocada numa situação muito grande no ano de 2021 com a minha filha lá em São Paulo, e eu falei para você, eu falei com você, eu falei com Sandra, que a Sandra Brandão é uma pessoa que eu tenho assim uma conexão espiritual muito grande com ela, e acredito que eu tenha falado com as pessoas do curso que eu estava fazendo, do Céu Inferno, porque eu criei uma conexão muito forte. Por exemplo, a Juliette, eu até achei que eu já tinha conhecido a Juliette de outros momentos. Tamanha conexão que eu tive com ela, lá na época do curso. Que a minha filha estava mais de uma semana longe de mim, porque ela não conseguiu vir para cá, né, na pandemia. E ela entrou no processo de transtorno da mente, como os alunos também da faculdade dela. E eu fui para lá nessa conexão que eu estava plena e absoluta com a espiritualidade. Tinha feito uma palestra sobre Jesus Gonçalves e fiquei meses só estudando, mas só estudando mesmo, não estava fazendo nada, alimentação diferente, tudo diferente para poder entrar em conexão. Fui para lá e encontrei a minha filha num estado bem deplorável de transtorno mental. E eu já tinha passado por uma doença de transtorno mental muito grave, que foi com a minha irmã, e me tirou totalmente do equilíbrio, se é que eu tinha algum equilíbrio, mas foi terrível. Mas quando eu cheguei lá com a minha filha, eu estava num estado tão maravilhoso de conexão com a espiritualidade maior, e eu estava estudando muitos atributos da divindade, e é por isso que eu sempre bato na mesma tecla, que a gente precisa estar mais próximo de Deus, do nosso Criador, porque ele realmente, nós estamos nele, então a gente encontra nele tudo que a gente precisa. E eu, quando vi minha filha daquele jeito, eu só tive uma certeza, coloquei a minha filha no meu peito, que ali tinha muito sentimento, um sentimento de amor, que só quem é mãe e pai talvez possa perceber. E eu orei ao meu pai, eu não orei a ninguém mais. Eu orei ao pai, ali naquele momento, eu só pensei em Deus, que era o Criador de todo o universo e era meu pai. Naquele momento, entreguei a minha filha, a filha que eu estava ali, e nós estávamos, naquele momento, doentes. Eu entreguei ele e falei, Senhor, ela é sua filha. Nesse momento, eu gostaria, meu pai, de dar um passe nela, mas eu não tenho condições, pai. Se o Senhor puder trazer alguém para dar um passe na minha filha, o Senhor faça isso por mim e utilize esse sentimento que eu tenho aqui dentro.
eu dormi, minha filha dormiu, minha filha estava sem dormir há 2 semanas. E naquele momento, de 6 e pouca da manhã até meio-dia, eu só lembro de ter olhado e visto o próprio Cristo dando um passe na minha filha. Eu não vi o rosto dele, mas eu vi aquilo que eu sempre tive na minha construção mental, o que é o Cristo Jesus. Não vi a mesma luz que Paulo, mas uma luz bem intensa dentro daquele quarto. Não houve uma palavra, não houve nada, apenas as vibrações que eu sei que eu senti naquele momento. Rosane, então, dentro desse contexto, que é muito pertinente, está dentro do capítulo, está dentro dos parágrafos, tem um parágrafo do livro aqui, que está um pouquinho mais na frente, na sequência, o conhecimento do Espiritismo auxilia e proporciona bênçãos de um incalculável significado para a existência, por educar o ser e ajudá-lo. Então, dentro desse contexto que você coloca, eu vinha num ritmo de estudo, eu vinha num ritmo, por vezes, de proferir palestras. Então, você estava num ritmo de vibração elevada, pensamento elevado, com a mente repleta de ensinamentos da doutrina, ou seja, a mente repleta de vivências do Cristo, de ensinamentos do Cristo, ensinamentos da parte científica da doutrina espírita. Então, você estava numa faixa vibratória elevada. E quando você chega num ambiente que está em desequilíbrio momentâneo, você foi luz. Você, em vez de colocar a candeia embaixo da mesa, colocou em cima da mesa para iluminar o ambiente que você se encontrava. E, junto a isso, não só botar a candeia em cima da mesa, mas junta-se o amor de mãe. O amor, vibração elevada. A tendência, sim, é atrair espíritos de luz, espíritos elevados. E tudo isso está bem dentro do contexto desse capítulo. É pertinente a sua colocação, e me lembro, você colocando para mim isso com muita emoção, já que a gente conversou, olho no olho, sobre esse ponto, e tem tudo a ver com o contexto, com a explicação desse momento aqui. Isso. E é isso que eu quero trazer para vocês. É que a gente se afine mais com o nosso Pai. Porque a hora que nós realmente estivermos muito mais cientes do que Ele é, do que foi, do que Jesus veio trazer para a gente não vai ter dúvida mais de que Jesus, Ele está aqui. Basta a gente querer, como vocês colocaram, basta a gente querer que toda essa literatura que a gente vê dos nossos irmãos é para nos chamar à reflexão, para que a gente faça contrário, o movimento contrário, de retornar para a casa do nosso Pai, que está na doutrina do Cristo, tudo que a gente precisa para chegar a essa casa do Pai. Está nesses 5 livros que Kardec trouxe, todo esse livro, todo esse capítulo 7, conforme você colocou aí. Todo esse capítulo 7 está inserido na doutrina dos Espíritos. O capítulo 7 ele passeia por toda a doutrina. E um ponto aqui, que você acabou de relatar, está comentando, é a comunhão com Deus. A comunhão com Cristo através do pensamento, das ações, das palavras, e como isso nos coloca numa condição tal de facilitar, por exemplo, o processo de morte e desencarne. Como isso nos coloca em condição tal de afastar aqueles que não vibram na mesma faixa vibratória. Se você está com a vibração elevada, aqueles que estão com faixa vibratória inferior não vão atrapalhar o seu processo de desencarne. E por aí vai. Alguém vai querer ler mais aí, porque realmente, o Anderson, tudo que você colocou aí, esse capítulo, é todo para trazer para a gente esse capítulo 7, o Consolador. É o Consolador. Ele vai trazer logo depois que Ismael ele está descendo até eles para comandar todo o serviço. Então, aí, esse capítulo 7 é o Consolador prometido.
todos os recursos que nós temos no Consolador vai ser utilizado nesse capítulo 7. E quando você traz Ismael, eu me lembro da bandeira, né? Deus, Cristo e caridade. Isso. Deus, Cristo e caridade. Está lá em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né? E lá ele vai trazer mais informações sobre Ismael. E aqui nesse livro, aqui logo mais adiante, o Paulo terminou essa parte desse último parágrafo, que aqui para mim está na página 91. Ele vai explicar, né, para a gente sobre o que está acontecendo, e ele vai dizer o quê? O que ele vai trazer ali? Que ele só tem uma coisa para fazer com aqueles irmãos que eles foram ajudar ali e estava num estado moral muito degradante. Quer orar, fazer o que você falou aí agora. Trazer luz, pegar essa candeia e colocá-la o mais alto possível, através da oração. É o que eles falam. Existe, por isso que a gente tem que se ater mais nesse Consolador, nesse momento em que nós estamos passando pela Terra. A gente tem que estar mais com Cristo Consolador, com o que Ele nos traz, para que a gente possa levar luz. Porque se a gente for notar, nenhum daqueles que Jesus veio trazendo, como você falou, começou no lugar muito pequeno, né? Nazaré era bem pequeno, ele foi começando, depois ele passou para Cafarnaum. Pedro era o espírito como qualquer um de nós, capaz de decepar uma orelha. Mas olha em que se transformou Pedro, com os ensinamentos do Cristo. Quando você fala em Pedro, eu me lembro, esses dias eu estava comentando a respeito, que Pedro, diante do mestre, né? Pedro, quando negou o Cristo pela terceira vez, Pedro chorou. Né? Eu estava comentando uma palestra que eu fiz recente, Maria, quando viu o Cristo na cruz, lágrimas foram vertidas. Paulo, de Tarso, diante do mestre, caiu e chorou também. Né? Então, esses são exemplos que a lágrima, nossos momentos de fraqueza, não nos definem. Que a gente não podemos nos permitir, né, entrar em processos de depressão, processos de desinteresse por tudo e por todos. Pessoas que, não nesse grupo, mas em outros contextos, né, pensam em atentar contra a própria vida, porque se permitem ao desespero, acham que não são capazes, por exemplo, de praticar o bem. E o processo de praticar o bem é um processo gradual, começa em pequenos gestos, como falar o bom dia, como olhar no olho daquele que ninguém olha, por exemplo, população de rua, para ele ter a percepção que ele existe, ele faz parte de uma comunidade. Então, pequenos gestos, pequenas palavras, o perdão, a tolerância, a compreensão, são gestos e práticas alinhadas com os ensinamentos do Cristo Jesus. Isso. Nesse capítulo, é isso mesmo, nesse capítulo, ele vai trazer depois para a gente, ele vai trazer um outro momento, que vai ser esse momento que eu estou falando, que a gente está aqui, que houve essa introdução, por isso eu contei esse fato, né, até vai ficar gravado aí, porque Jesus, ele faz isso, ele está em meio de nós, só precisa a gente realmente se conectar com aquilo que ele ensinou. Não existe esse negócio de dizer que Jesus não, que nós não temos vibração. Nós podemos não ter vibração, mas Jesus, ele baixa a vibração dele para estar conosco. Rosane, e aí me vem em mente também o seguinte ponto, né? Não somos nós que esperamos pelo Cristo. O Cristo que caminha ao nosso lado, que espera por nós.
Que a gente possa sempre Isso, ter em mente isso. isso. Ele faz isso. A gente tem que ter, nós espíritas, a gente tem que ter mais essa afinidade mesmo com Cristo. Quanto mais a gente fizer essa afinidade, mais eu vou olhar para o outro como ele nos ensinou. Por quê? Porque Jesus, no evangelho dele, ele diz: o filho do homem não tem onde colocar a cabeça para dormir. Se você for analisar, Jesus teve todo o ensinamento dele mostrando para a gente que ele não tinha onde morar. Em tese, se ele não tivesse os amigos, Jesus estaria como uma situação temporariamente de rua. Porque Jesus não tinha mesmo onde morar quando ele saiu para fazer todo o trabalho dele. E logo depois também, quando os seus apóstolos e os seus discípulos foram realizar esse trabalho. Era no sentido de o que era de um era do outro, mas era um fazendo pelo outro. À medida que cada um fosse compreendendo, ia um fazendo pelo outro. Que é o que a gente está fazendo aqui, gente. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio aqui estar reunido para que a gente não deixe a nossa conexão, essa conexão que nós criamos, para que a gente não apague a luz do Cristo que se estabeleceu em cada coração que resolveu dizer sim a 2 horas de conexão com Cristo, porque a gente está em conexão com Ele. É um trabalho de formiga. É um trabalho de formiga que Jesus começou com 2, depois ampliou para 4, 12, e ele deixou os 500 da Galileia, né? 500. Nós não precisamos ser tantos, né, para fazer o que precisa ser feito. Basta esse olhar mesmo. E aí, nesse capítulo, ele vai falar sobre a prece de abertura. Que a prece de abertura foi feita por Ismael, que é o espírito que é responsável pela evolução do Brasil. E que esse espírito está em conexão com Jesus e também com os espíritos que fazem junto com Jesus, ou seja, com todos os nossos irmãos que ajudam Jesus, aqueles co-criadores em plano maior, que estão ajudando na transformação da Terra em planeta de provas e expiações para mundo regenerado. Então, Ismael, ele é responsável por isso aqui no Brasil. E Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a gente lê, depois que eu li já algumas vezes, e com a luz desse estudo envolvente, a gente percebe o quê? Que a gente não deve ficar tão aflito, porque ali mostra os altos e baixos dos espíritos encarnados no Brasil. Mas que tanto no alto e baixo, a espiritualidade superior, que está acima de Ismael, mostra para Ismael qual é o remédio, qual é o objetivo. Que tudo que tem sido feito, tudo que está acontecendo no Brasil, e é lógico, no mundo, né? Por quê? Porque aqui também, nesse capítulo, vai dizer para a gente que tudo isso aconteceu em todo o mundo, mas que ele vai trazer agora aqui para a gente o que aconteceu no Brasil. E como foi no Brasil, nada mais do que Ismael desce do coração, né, das alturas para fazer uma prece com os espíritos que estavam, os espíritos superiores a nós,
que estavam nos auxiliando aqui, no momento de maior aflição no Brasil, nesse século XXI. Então, é para quê? Para que a gente nunca deixe de lembrar que quando nós escolhemos a doutrina dos Espíritos para ser o nosso caminho, nós escolhemos também a verdade e a vida, corporificado em nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós estejamos mais próximos desse Evangelho. Que a gente, por que eu hoje quis iniciar com o Cristo Consolador, o capítulo 5, o item 5? Porque ele retrata tudo isso, de que nós só não percebemos as vibrações do alto, porque nós nos afastamos das leis divinas, das leis naturais. Mas, em qualquer momento, quando você falou aí, a qualquer momento que eu queira me conectar com essa lei, com essas leis, eu volto, eu retorno à casa do nosso Pai. Eu retorno. E tudo fica mais fácil. Tudo fica de uma dimensão diferente. Vamos espalhar o Consolador prometido. Se nós não tivermos ainda a condição de saber, tanto cientificamente, nós já temos condição de saber o sentimento, que é o que une os espíritos ao Pai. É a vontade, a determinação de olhar os nossos irmãos como irmãos, olhar a todos como os filhos amados de Deus. E, Anderson, como você trouxe para a gente o livro, Pensamento e Vida, ele está aberto aqui, ó. Eu achei muito interessante você ter trazido. E a gente depois vai começar, vai continuar, né, a gente vai continuar esse livro na próxima semana, a gente vai trazer mais informações. Mas a gente, se vocês assim permitirem, que a gente traga mais sobre o Consolador mesmo, sobre o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vibração mental, para que a gente possa melhorar tudo que nós possamos, já temos condição de fazer em nossas vidas, para alcançarmos a vibração dos seres superiores que estão aqui nos ajudando nesse nosso propósito. E aí, eu vou ler o capítulo 30, que ele vai falar do amor no pensamento e vida, uma parte, né, parte. E aí depois você faz a prece para a gente? Ok. Tá? Eu vou ver aqui. Espera aí, só um instantinho. Tecnologia para Rosane é uma coisa divina. Tá bom. Hoje, essa semana, até usei mais tecnologia. Que amor tem 33 vezes nesse livro. Amor. O item 30, o último item do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria
e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos a glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações. Os sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso da solidariedade entre os homens. O amor, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim, como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. E amando-nos, permite o Senhor perlustrar-nos sem prazo a caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade, para reconciliar-nos com o bem e a sua regra imutável. Herdeiros dele que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo, em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ama, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Eis porque Jesus, modelo divino, enviado por ele à terra para clarear-nos a senda, em cada passo de seu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos, em nome de Deus, a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Obrigada. Fechar nossos olhos, serenar nossa mente, nossos pensamentos, permanecermos em vibração elevada com essa linda mensagem que acabou de ser lida. Deus, nosso Pai, Mestre amado Jesus, de todas as horas, de todos os momentos, lhes agradecemos a oportunidade bendita do estudo, a oportunidade de conhecermos a verdade libertadora, que nos eleva, nos engrandece, nos possibilita caminharmos passo a passo em direção a Ti, Jesus. Rogamos a Ti, Mestre, nesse momento, todos aqueles que aqui se encontram, nos dois planos da vida, cada um dos lares, unidos aqui nesse momento. Rogamos a Ti, Mestre, que adentre nossos lares, que as vossas bênçãos, a vossa luz nos envolva, que possamos ter a nossa esperança e coragem renovadas, que possamos seguir firmes no propósito do bem, no propósito da luz,
Rogamos a Ti, Mestre, sempre que tenhamos a sabedoria necessária para fazermos as melhores escolhas. Possamos sempre escolher por Ti, Jesus. Possamos a cada dia mais, através dos nossos atos, vivenciarmos os Seus ensinamentos. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, por aqueles que os nomes são colocados no grupo, que a vossa luz, o vosso amor possa chegar até eles nesse momento, levando até eles momentos de bem-estar, momentos de paz, momentos de reflexão no bem. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que envolva todos aqueles que não puderam estar fisicamente conosco hoje nesse estudo, mas que também possam ser alcançados pelas emanações que daqui são emanadas, dirigidas. Que o Senhor possa abençoar a todos, Mestre Jesus, levando a eles a paz, o amor. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, possa abençoar nosso final de sábado, e assim como aqueles que conosco convivem, possam também ser abençoados por Ti. Que onde quer que nos encontremos, a vossa luz, o vosso amor se faça presente. Que possamos, através da boa palavra, das boas ações, das boas atitudes, sermos luz. E que a nossa luz possa contagiar a outros. E esses outros também possam ser luz. Rogamos a Ti, Mestre Jesus, que a esperança se renove não só em nossos lares, em nossos corações e pensamentos, mas em todos aqueles que vêm à nossa mente nesse momento, carentes de luz, carentes de paz, carentes de amor, que eles possam ser atingidos por Ti, Jesus, pelo vosso amor, possam ser tocados com a vossa presença ao lado deles nesse momento. E o processo de transformação e de reforma possa se iniciar de forma pequena, gradual, mas constante e continuamente. Esteja conosco, Mestre amado, hoje, por todo sempre. Graças te damos. Graças a Deus. Muitas graças. Graças a Deus. Gente, ótimo sábado. Foi ótimo. Hoje a gente está junto. Muito bom que a gente continue. Eu vou tentar botar no grupo alguns livros que eu li e alguns links que eu vi assim também, que tem uns estudos legais, tá? Um beijo grande no coração. Boa tarde, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa Obrigada, tarde, Rosane. querido. Obrigada, Boa tarde Paula. Até para semana que vem. todos. Obrigada.